Bom, o fenômeno da dupla capitalidade, eu diria que ele é bastante difundido no mundo, muito mais do que a gente pensa ou crê. Mas o dado realmente interessante da dupla capitalidade é que países parecidos com o Brasil tendem a ter duas capitais. O Brasil é um país emergente. Existem 20 e poucos países emergentes no mundo. Muitas listas de classificação de países emergentes, normalmente com 20 e poucos países. E uma regra notada em termos de capitalidade pelo mundo é que países emergentes tendem a dividir funções de capital em duas cidades. Palavras utilizadas pelo Vladimir Rosman, que escreveu um excelente livro sobre capitais em 2017, um livro monumental em que ele fala sobre capitais no mundo inteiro e explica que países emergentes têm essa distinção de dividir funções de capital em duas cidades diferentes. No campo da geopolítica, essa ideia ainda é mais elaborada. Os países tendem a dividir funções de capital em duas cidades e uma dessas cidades tende a ser centrais e as outras costeiras, né? Então se faz uma espécie de sistema de capitais nos países emergentes, uma capital central e outra costeira. A melhor forma da gente ver isso é justamente estudando caso a caso. Os países emergentes mais importantes que existem são os BRICS, que é um acrônimo criado pelo Jim O'Neill da Goldman Sachs em 2001. E o grupo reúne, além do Brasil, naturalmente, que é o B da sigla, a gente tem Rússia, Índia, China e África do Sul. E seguindo pela ordem do BRICS, iniciando justamente pela Rússia, a Rússia é o caso paradigmático de dupla capitalidade, porque a gente tem Moscou e São Petersburgo, que é a cidade federal. São Petersburgo foi a capital imperial da Rússia até a Revolução Bolchevique. Os bolcheviques, temendo a efervescência do palco da própria revolução que eles fizeram, eles trasladaram a capital de volta para Moscou. Moscou havia sido capital da Rússia antes. Moscou fica mais... É difícil dizer o centro da Rússia, porque a Rússia é o maior país do mundo, né? 2 vezes o tamanho do Brasil. Mas Moscou é um tanto continental e São Petersburgo fica na costa. É a janela para a Europa, como os russos gostam de chamar, né? E toda vez que os russos querem se voltar mais para a Europa, eles enfatizam justamente essa ligação que é feita via São Petersburgo. São Petersburgo deixa de ser capital com a Revolução, passa por um período de decadência e também por todas as dificuldades. Na Segunda Guerra Mundial a cidade sofreu muito e havia sempre uma discussão do que fazer com São Petersburgo, porque era uma cidade que carregava um traço nacional da Rússia muito grande ainda, né? E a solução que os russos encontraram na Constituição de 1993, já no pós-Guerra Fria, agora já uma Rússia sem a roupagem da União Soviética, é conceder a São Petersburgo um estatuto especial na Constituição, que é a cidade de interesse federal, que a doutrina é unânime em consagrar como cidade federal. Então São Petersburgo funciona como segunda capital da Rússia. O governo fica, grosso modo, em Moscou e São Petersburgo é sede da Corte Constitucional, tem a polícia em grande nível federalizada, vinculada a Moscou, e ela é concebida como uma cidade federal no sentido também de que ela é uma cidade autônoma. Então São Petersburgo é uma unidade federada que tem esse estatuto federal consagrado na Constituição. E a gente sai da Rússia, vamos pegar, por exemplo, a Índia. A Índia sempre teve 2 capitais, né? O Bhimrao Ambedkar, que é o pai da Constituição indiana, que entrou em vigor em 1950, no livro mais importante dele, ele reserva uma seção específica para explicar por que a Índia precisa ter 2 capitais. Então, seja lá antigamente com Delhi ou Calcutá, que eram as capitais principais da Índia, a Índia sempre teve um sistema de 2 capitais, complementado por Srinagar, por exemplo, ou Simla. E há diversas justificativas para isso, desde a climática, fazer muito calor em Delhi ou Calcutá e se requeria uma segunda cidade, como por questões políticas. O próprio Ambedkar, ele achava importante que a Índia tivesse 2 capitais para unir o norte e o sul do país. E é interessante que na Índia hoje 2 cidades reivindicam o status de segunda capital. Mumbai, que é a costeira e se formaria o sistema clássico costa-continente, e Hyderabad, que é no sul. Então ficaria o norte e o sul dentro daquela ideia que o Ambedkar tinha.
Desde 2012, Mumbai tem uma campanha ostensiva para se tornar a segunda capital da Índia, e Hyderabad se considera a segunda capital porque lá fica a residência do chefe de Estado no sul do país. A gente tem a China, para seguir os impérios chineses da antiguidade, eles tinham múltiplas capitais, eles tinham mais do que 2 capitais. Né? E era mais de um império dentro do território da China atual. Né? Com os Ming, no século XIV, começa a se cristalizar um sistema de 2 capitais, com Pequim e Nanquim. Em chinês, Pequim quer dizer capital do norte, Nanquim quer dizer capital do sul. Esse sistema se cristalizou em torno dessas 2 cidades, com alguma variação ao longo do tempo. Né? Nanquim deu lugar a outras cidades como segunda capital da China, e a gente tem uma discussão sobre a capital da China que ela se transplanta até os dias atuais. Se discute muito o que fazer com o tema das capitais na China. Em 2012 também, a Economist lançou um editorial dizendo que era hora da China mudar a capital. E ela lançou luz sobre uma proposta de acadêmicos do Instituto Tecnológico de Pequim de a China ter 3 capitais, na verdade. Uma seria, ou continuaria sendo, Pequim. A segunda seria Xangai, na costa. De novo, é o mesmo sistema, né? A gente tem Pequim e Xangai, e uma terceira cidade planejada para albergar o governo propriamente dito. E falando em 3 capitais, a gente entra no último exemplo do BRICS, que é a África do Sul. A África do Sul tem 3 capitais oficiais. O governo fica em Pretória, o parlamento legislativo fica em Cidade do Cabo e o judiciário fica em Bloemfontein. Foi a forma que eles tiveram de unir o país, a África do Sul, como o Brasil é um país multiétnico, e a forma que eles encontraram de unir o país foi consagrando esse sistema de tripla capitalidade. Então, dos países emergentes mais próximos ao Brasil, a gente vê que todos eles têm experiência de 2 capitais. É sempre interessante a gente analisar a experiência de outros países, né? Por exemplo, só para fechar o caso do BRICS, o exemplo russo é um presente para o Brasil, porque São Petersburgo foi capital da Rússia exatamente por 200 anos, como o Rio de Janeiro. Né? E o Rio de Janeiro e São Petersburgo são cidades muito parecidas. Né? Então, creio que o paradigma de uma cidade tão próxima ao que o Rio de Janeiro em relação ao Brasil, eu diria que o Rio é mais ainda do que São Petersburgo, porque Moscou carrega uma representatividade da Rússia que Brasília não tem. Né? Brasília não é Moscou. Né? Então, nesse sentido, o papel que o Rio de Janeiro preenche em termos de representatividade do Brasil é ainda maior do que São Petersburgo, que já tem o seu status de cidade federal assegurado na Constituição russa. E cabe lembrar também que na Alemanha, Bonn é uma cidade federal, né? A capital da porção ocidental durante o período da Guerra Fria. O arranjo feito quando se decidiu que Berlim seria a capital da Alemanha no pós-Guerra Fria, a Alemanha reunificada, era transformar Bonn justamente numa cidade federal, e hoje ela abriga 6 ministérios e é o assento secundário, por assim dizer, tanto do presidente quanto da primeira-ministra. Né? Então, são exemplos que ajudam a gente a entender o que poderia ser feito do Rio, dado o papel que o Rio tem no Brasil e dado a função que o Rio exerceu por tanto tempo de capital. Agora, a gente tem outros exemplos no mundo emergente que são igualmente interessantes. Eu destacaria o modelo capitaneado pela Coreia do Sul, que é, sem dúvida nenhuma, um dos emergentes mais respeitáveis que tem. A Coreia do Sul virou um exemplo para o mundo inteiro. E a Coreia do Sul, em 2002, ela decidiu que ela iria transferir a capital de Seul para Sejong. E houve um debate político muito intenso. A Coreia do Sul é uma democracia. Né? A cidade começou a ser construída, a cidade planejada começou a ser construída, e em paralelo o debate correndo sobre a transferência da capital. A Corte Constitucional foi acionada, instada pela oposição, e a solução de compromisso acertada no caso sul-coreano é muito emblemática para o caso brasileiro. Porque o que aconteceu na Coreia do Sul? A cidade planejada, Sejong, ela virou uma segunda capital, ela virou uma capital administrativa. Né? Ela cedia a órgãos governamentais. Seul reteve o estatuto de cidade e capital nacional. Né? E esse modelo foi replicado no mundo emergente. Outros países emergentes, como a Malásia, adotaram esse modelo. A gente tem Kuala Lumpur e Putrajaya.
E a gente tem países que adotaram esse modelo e as cidades estão em construção. O Egito vai inaugurar sua segunda capital administrativa no ano que vem. E é outro país emergente, uma das maiores economias da África. A Indonésia decidiu em maio desse ano que vai construir também uma capital administrativa. E eu acho o exemplo da Coreia do Sul particularmente interessante, porque ele permite a gente mais bem focalizar o processo de transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Tem um discurso dominante de que o Rio de Janeiro era a capital, construiu-se Brasília, Brasília virou a capital e pronto, a gente está na situação que a gente se encontra hoje. Isso não é verdade, né? O governo Juscelino construiu Brasília, Brasília foi inaugurada em 1960, mas o Rio continuou a reter elementos de governo. O presidente despachava no Palácio Laranjeiras durante toda a década de 60, né? Então, o João Goulart ele recebe a carta dos militares pedir a renúncia dele no Palácio Laranjeiras. A esposa dele, até em depoimento depois, diz que ele saiu do Palácio Laranjeiras, na prática, depois. Em 64, as tropas marcharam para Brasília, marcharam para Guanabara. Em 68, a reunião ministerial do AI-5, a famosa e fatídica reunião que acabou de completar 50 anos, ela foi no Palácio Laranjeiras. Em 1969, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil foi sequestrado, mas ele foi sequestrado no Rio de Janeiro porque ele residia no Rio de Janeiro. Então, o Rio, por toda a década de 60, ele continua a capital do Brasil, porque havia resistência à mudança para Brasília. Então, a gente, da nossa forma, num país democrático, a gente instituiu o sistema de duas capitais, Brasília e Rio de Janeiro. Funcionava assim. Faz exatamente 50 anos que o Gilberto Gil cantou: o Rio de Janeiro continua lindo, o Rio continua sendo. E há 50 anos atrás ele poderia falar isso sobre o status de capital do Rio, que seria verdade, porque ele estaria a poucos quilômetros do presidente que estava dando, por assim dizer, estava dando expediente ainda no Palácio Laranjeiras. Quando que o Rio deixa efetivamente de ser capital? O Rio de Janeiro deixa de ser capital a partir do final de 69 e começo de 70, justamente no governo Médici, que é o auge da ditadura no Brasil, no regime militar. Então é nesse momento que o Rio de Janeiro deixa de ser capital do Brasil. E aí a escolha que o Brasil ia caminhando para um sistema de duas capitais, como os outros emergentes, né, o Brasil alinhado aos outros emergentes de ter duas capitais, a gente não teve por uma decisão da ditadura militar que nunca passou pelo escrutínio militar. Essa é a verdade. E você analisar exemplos estrangeiros, você consegue chegar a elementos de proximidade para melhor reconstruir essa história. A gente tem a Turquia, a Arábia Saudita, eu colocaria Filipinas e Paquistão como países que acabam tendo o fenômeno da dupla capitalidade devido a uma transferência de capital administrativa, sobretudo, que em algum grau manteve funções de capital nas antigas capitais. Então, a gente tem, por exemplo, no caso da Arábia Saudita, Jeddah era a capital até a década de 80, né? E decidiu-se pela transferência da capital para Riad. Mas Jeddah continua exercendo funções de capital. Basta dizer que a corte saudita ela fica sediada em Jeddah dos meses de abril a setembro, né? Os meses do Ramadã e do verão ela fica sediada em Jeddah. E Jeddah também dá um acesso privilegiado às duas outras grandes cidades do islamismo, Meca e Medina. Então, basicamente, a corte saudita fica metade do ano em Riad e metade do ano em Jeddah, o que é bastante emblemático, né? No caso turco, a capital foi movida para Ankara por Ataturk na década de 20, 1923, mas hoje Istambul continua exibindo elementos de capital. Os órgãos nacionais turcos têm representação em Istambul, né? E um dado muito importante para o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro é que a segurança de Istambul é federalizada, porque a Turquia é um estado unitário, então você tem o prefeito de Istambul, o prefeito /governador, porque desde 2004 a província coincide com a cidade, né? Então a gente tem um cenário Guanabara desde 2004,
e você tem o governador eleito e o governador do poder central cuidando de questões como segurança, né? Então, e Ankara e Istambul dividindo esses papéis de capital. A gente tem o caso das Filipinas, Quezon era a capital, passou para Manila, mas Quezon, a Câmara dos Deputados, por exemplo, continua em Quezon. E o último caso é do Paquistão, que é muito interessante sob a ótica brasileira, porque a cronologia é muito parecida. Karachi é uma cidade litorânea, era a capital do Paquistão. Optou-se por uma cidade planejada, Islamabad, e a transferência se deu na década de 60, justamente quando a gente fez a transição Brasília-Rio. E é interessante entender o que foi feito de Karachi. Eu dei vários outros exemplos de outros países, o que foi feito de cada um deles, sempre o estatuto diferenciado. Com Karachi foi feito algo muito próximo ao Rio de Janeiro. Karachi voltou para a província Sindh, Sul, na língua deles, na província do Sul, como capital dessa província. E o que aconteceu nas décadas seguintes foi que a inclusão de Karachi, na verdade, desarticulou a província, né? O peso que ela tem, ainda é a maior cidade do Paquistão de longe. E Karachi passou por problemas de segurança gravíssimos, a ponto de ser considerado uma das cidades mais violentas do mundo. Isso afetou inclusive o PIB paquistanês, tornou um problema nacional gravíssimo. E a partir de 2013 o governo central do Paquistão instaurou a operação militar, a Operação Karachi, para tentar estancar a espiral de criminalidade. Então você vai vendo, claro que todos os países têm as suas nuances, as especificidades. Não se pode dizer que um país é igual ao outro. Não existe um país igual ao outro. Mas a gente pode aprender com as experiências internacionais e de países parecidos com o Brasil, eu poderia dizer que a gente tem alguma segurança para dizer que modelos mais sofisticados de reinserção da antiga capital foram mais bem-sucedidos do que foi feito, por exemplo, no nosso caso aqui.